Apocalipse 22:17. Diga, vem, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É permitido ajudar esses cristãos? É aceitável? De qual ponto de vista? Segundo a Torá? Você, o que está dizendo? Se são idólatras, então devemos zombar deles, perturbá-los, pisoteá-los e basicamente também matá-los, pois um gentio é obrigado a descansar conforme os mandamentos e se não o fizer deve ser morto. Você... Matar alguém? Se pudesse, tiraria isso das suas costas, mas não temos tribunal, então não vamos fazer isso. Mas... Cuspir neles, então isso pode resultar também no afastamento do pecado inicial, e se não houver benefício nisso, não há razão para fazê-lo. Mas se houvesse algum benefício que assustasse a idolatria no mundo, certamente haveria um grande motivo. Então, o fato de alguém acreditar entre Jesus e o cristianismo e isso é... Então... Deve matá-lo? Por agora, ok, mas não no julgamento, então. Não. Está tudo bem fazer isso com alguém assim? Eu disse, se isso traz benefício, sim, se não, então não. Explique benefício. Explique o benefício. E se ele parar de trabalhar por idolatria ou desviar do assunto? Mas é a fé de outra pessoa. É uma crença e quem acredita nela deve ser eliminado. Quem acredita que meu Deus é uma parte de um homem e tem uma visão distinta sobre divindade, preciso eliminá-lo por desrespeitar meu Deus, então o matarei. Mas afinal, não é tarefa de vocês matar ou então punir, pois isso afinal não é uma tarefa de Deus? Não, Deus nos diz o que fazer. Ele diz, está escrito matar. Onde? Onde está escrito? O papel do judaísmo... Neste mundo é fazer o bem, fazer com que o mundo seja limpo, então qualquer pessoa que acredite em algum filho da mãe, mas onde está escrito? Onde está escrito? Na Gemara, mas Gemara... Isso é escrito por pessoas, não por... Pessoas que o Gashmuk é que sabe os que está escrito na Torá para ouvir eles... Além disso, o Maran concordou com Baba Sali e o citou sobre mulheres que usam perucas. Venha ouvir, quando chegar ao mundo futuro, você será queimada. Eles vão começar queimando a peruca, depois vão queimar você. Por causa do cabelo, de maneira semelhante, o líder da seita de Breslov disse que um homem precisa saber que uma mulher é um burro. Quando um homem se casa, ele se casa com um burro. Ele não se casa com uma pessoa. E muito recentemente ele acrescentou: uma mulher é algo que não tem cérebro, não tem inteligência, toda a sua sabedoria é cuidar dos filhos, mas além disso ela não tem cérebro algum. Ele provavelmente tirou isso dos sábios que escreveram. As mulheres não são ensinadas a instruir e não se deve confiar em suas palavras. Ler não basta. Somos tolas e inferiores. Também precisamos calar a boca mesmo quando nos obrigam. Ouça as palavras do rabino Benjamin Menashe Levin. Quando seu marido entra em casa, a mulher deve ficar de pé. E ela não tem permissão para sentar até que seu marido se sente. E não tem permissão para levantar a voz contra ele. Mesmo que ele a bata, ela deve ficar quieta do jeito que as mulheres castas fazem. E se não concordarmos com o silêncio, Maimônides tem uma solução. Ele recomenda aplicar uma surra. Qualquer mulher que se recuse a fazer uma das tarefas que é obrigada a realizar, é forçada a fazer, até mesmo com um chicote. E enquanto Maimônides ordena ao marido que bata na esposa e a force a coisas contra sua vontade, o Novo Testamento ordena ao marido que ame e se sacrifique por sua esposa. Amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la e purificá-la. E o que fizemos, mulheres, que levou os rabinos a nos odiarem tanto? Segundo eles, fomos criadas à imagem de Satanás. O rabino Bakia Ben Asher, um cabalista, disse que, como a mulher foi criada, Satanás também o foi. Observem o estudante de Yeshiva que ousou perguntar ao seu rabino sobre a interpretação da passagem. Perguntei ao rabino sobre a interpretação do versículo, e ele me disse que a maldade e a crueldade mais absoluta e severa só podem ser encontradas em uma mulher. Segundo ele, a mulher, por natureza, é cruel, ou seja, a crueldade é inata em toda mulher, judia e gentia.
Apenas uma mulher pode chegar à raiz absoluta do mal, ou seja, todos os problemas e dificuldades do mundo são causados por um único fator, a mulher. Depois que perguntei ao rabino por que a mulher foi criada se é tão má, ele me deu a resposta de que foi para servir o homem que cumpre os mandamentos. Só uma mulher pode chegar à raiz absoluta do mal? Então me pergunto se Hitler, Mao, Stalin e Gaddafi eram na verdade mulheres? Se A origem do mal está na mulher. Provavelmente explica por que há rabinos que permitem aos maridos matarem suas esposas, pois, segundo o rabino Moshe Vaknin, se uma mulher for assassinada por seu marido, é tudo culpa dela. Há mulheres insensatas. Não se surpreendam porque homens assassinam mulheres. Bem, é provavelmente porque ela tirou o carro do marido. O rabino Zilberstein, membro do Conselho dos Grandes Sábios da Torá, alega que a razão para os acidentes de trânsito é a condução de mulheres. A natureza das mulheres, que não conseguem se controlar, causa acidentes. Francamente, ele está certo. Queridas mulheres, talvez seja melhor ficarmos sentadas num canto em casa o dia todo e não sairmos. O Ramban sabia realmente do que falava. Quando ordenou ao marido confinar sua esposa e não deixá-la sair mais de uma vez por mês. É uma desonra para uma mulher estar sempre saindo, uma vez na rua, outra vez nas praças, e o marido deve impedir sua esposa disso, e não permitir que ela saia, exceto uma vez por mês ou 2 vezes por mês, conforme necessário, pois não há beleza para uma mulher se não sentar-se no canto de sua casa. Quem somos nós para discutir com o Rambão? Ok, pessoal. Missão parcialmente cumprida. E eu digo parcialmente porque eu não pude... Ou melhor, eu fiz a devolução e me deram um crédito na loja, mas eu não pude usar já que foi feito no nome da Márcia. Então me deram um outro gift card, 2 agora da mesma loja, para poder fazer uso. Mas não pude, eu até queria comprar uma camisa, mas não foi possível, já que pediram o meu ID e a transação foi feita no nome da Márcia. Então agora, 1h34, eu vou comprar o almoço e janta lá no P.F. Chang's. Quem já esteve aqui e comeu sabe o que eu estou me referindo. Olha, uma coisa que me chamou a atenção, e eu vou falar os 2 lados da moeda. Isso daqui é um plaza aqui na cidade de Deerfield, onde é proibido falar inglês, é mais português e espanhol, tanto que na loja que eu fui, vários brasileiros. São lojas de outlet. O que acontece? As roupas que não são vendidas pelas grandes marcas, esse grupo vai e compra, tanto que estamos na primavera e ainda estão vendendo roupa do inverno e coloca preços baixíssimos. E todo mundo conhece, principalmente brasileiros que vêm aqui conhecem Marshalls, TJ Maxx, Ross, todo mundo conhece. E você pode comprar uma roupa de marca por R$ 9,99. Esse é os Estados Unidos. E está lotado o estacionamento. Tem pessoas que estão chegando agora, estão com dificuldades de poder estacionar. E o estacionamento é grandíssimo daqui de Deerfield. Então isso significa 2 coisas. Apesar das tarifas, o pessoal está comprando, os preços são baixos. E número 2, o pessoal, entendendo que o país está em crise, deixou de comprar em shoppings para comprar roupas, como são ditas aqui, fora de estação, por um preço mais baixo. Mas o fato é que o pessoal está comprando e a economia está sendo movimentada. Outro assunto que eu quero comentar aqui de uma forma resumida
e à noite eu vou falar mais sobre isso, as bolsas de valores em todo o mundo estão operando em baixa, negativo, em todo o mundo. Efeito das tarifas impostas pelo Laranjão. Aí o que está acontecendo? Vários presidentes, e abriu um IMAX aqui agora, vários presidentes e primeiros ministros estão ligando para o Laranjão. Olha, eu quero ir aí falar contigo, coisa e tal. E ele está marcando reunião após reunião. Tanto que, se não me engano, essa semana agora, eu acho que o Benjamin Netanyahu vai vir aqui, segundo ele, para discutir as taxas. Os Estados Unidos impôs 17% de tarifas sobre Israel. Vamos lá, discutir a tarifa, eu acho que é um assunto secundário. O assunto primário é o ataque ao Irã, que está na iminência. E não é à toa que 6 bombardeiros nucleares B-2 foram deslocados para a base militar de Diego Garcia no Oceano Índico. Então eu creio que esse é o assunto número 1. Só que, para não levantar suspeitas, o Benjamin Netanyahu está proclamando que virá discutir as tarifas de 17% que os Estados Unidos impuseram a produtos de Israel. Vamos ver, né? Mas isso está claro. E vários outros, acho que das Filipinas também chamou, e de outros países também entraram em contato, porque e eu poderia ter ido por aqui. Olha, eu já perdi a manha de fazer vídeos no carro, pessoal. Eu poderia ter ido por aqui para cortar caminho, seria mais rápido. Mas aí, por outro lado, é bom que a gente vai bater um papo mais prolongado. Então, a China falou que vai impor uma tarifa de 34%. Isso vai levar o Laranjão a impor 100% de tarifas, ou de tarifa nos produtos chineses. E quem tem a perder é a China, que a sua economia não está legal. E a economia chinesa depende e muito dos serviços que os Estados Unidos, conforme eu expliquei, Economy as a Service, manda fazer o assembled, a montagem na China, e depois traz de volta. A economia chinesa depende muito disso. Então vamos ver no que tudo isso vai dar. Mas eles querem colocar 34%. A coisa está tão feia, pessoal, que Japão, China e Coreia do Sul estão se unindo. Quem diria, hein, rapaz? Quem diria? Japão, China e Coreia do Sul estão se unindo. Muito embora, comentando isso agora, me veio à memória o seguinte, daquele livro Confissões de um Illuminati, do Léo Leon Zagami. Ele informa que a long run, ou seja, no longo prazo, os Estados Unidos perderão a hegemonia ali e a China tomaria conta. E é muito difícil a unificação das duas Coreias, porque a Coreia do Norte também está sendo usada para trazer esse medo, né? Tudo um jogo, tudo um jogo. Os bancos aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o banco que eu tenho conta, que é o Wells Fargo, eu vi hoje que vai fechar vários branches, várias agências. E além disso, o banco perdeu um class settlement, ou seja, uma ação, e vai ter que ressarcir vários dos seus corretores ou pessoas, seus clientes, né? Sua cartela de clientes. Então, possivelmente,
vai entrar um dinheirinho extra aí, já que eu sou cliente desse banco há vários anos. E com as bolsas de valores operando no negativo, bancos fechando agências, tudo isso vai ser jogado na conta das tarifas. Tudo isso. Então vejam que, conforme foi falado no primeiro vídeo, que o Laranjão está seguindo à risca 2 projetos. Projeto 2025 ou 2025 e junto ao projeto 2025 o projeto Esther. E o final de tudo isso servirá para a implantação das 7 leis de Noé, ou as 7 leis de Noé, que infelizmente são pouquíssimos os canais que comentam sobre isso. Se você não sabe o que é isso, aqui no canal, não tanto como tínhamos antes, porque eu já perdi um canal por falar sobre isso. Levei 3 strikes, um após o outro, por falar sobre esse tema. Já que, conforme eu li para vocês, que eu mandei um asiático explicando detalhadamente, metodicamente, didaticamente o porquê do Homem-Laranja fazer o que está fazendo, e eu recebi, eu vou até ler novamente, pessoal, porque isso daqui é um esculacho. Uma resposta que diz o seguinte, deixa eu fazer a curva aqui, que agora eu vou para Glades Road. A resposta foi a seguinte: meu irmão, temos ciência dessas coisas. Já conversei com um pastor, mas não pode ser dito em lives. Olha aí o comprometimento. Não pode ser dito. Não digo isso com orgulho, mas vamos dar a César o que é de César. Muita gente jamais havia ouvido falar dessas 7 leis de Noé, a não ser aqui pelo canal, e o significado de cada uma delas. Então, se eu tomo ciência disso, sei que isso é um honeypot, uma armadilha para extermínio de cristãos, e não exponho isso, segundo o que está escrito em Efésios 5, do 11 ao 14, se não me engano, eu estou sendo cúmplice, porque eu sei, tomei conhecimento, o Espírito Santo me guiou a tomar conhecimento desse honeypot, dessa armadilha, e eu não aviso aos demais. Então eu sou um cúmplice e, portanto, também estou pecando. Correto? E qual é a definição de pecado? Está lá na 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Que o pecado é tudo aquilo que é contra a Torá. E Paulo, Shaul Hachalia, depois cita as obras da carne. As primeiras fazem referências a pecados sexuais e as demais a pecados espirituais. E de onde Shaul Hachalia tirou todas aquelas palavras que vocês podem ler das obras da carne? Ele tirou justamente da Torá. Então, pecado, está escrito lá, 1 de João, capítulo 3, versículo 4. É tudo aquilo que é contra a Torá. E se a pessoa não se arrepende, ela terá o seu nome riscado do livro da vida. Lembrem-se que Apocalipse comenta que livros foram abertos
Então, a minha inteligência me leva a entender o seguinte: livros no plural, então temos pelo menos 2. E um outro livro, que é o livro da vida, onde as pessoas serão julgadas pelas suas obras, e se os seus respectivos nomes não estiverem escritos ali, lascou, mano, lascou-se. E que livros são esses? Lembram-se que Moshe Rabbeinu, ele disse o seguinte, porque o povo havia pecado, havia cometido um pecado de idolatria, e Moshe estava intervindo a favor do povo, pedindo a favor do povo. Em um dado momento, acho que é Êxodo, 32, Moshe disse o seguinte: se o povo vai ser julgado ou não pode ser perdoado, alguma coisa assim, não lembro com exatidão, então risca o meu nome do teu livro. Risca o meu nome do teu livro. E aí o Eterno disse: não, mas o povo vai ter que fazer um sacrifício para que o seu pecado seja purificado. Hoje, quando o ser humano peca, não precisa mais, de acordo com o seu pecado, levar uma oferta, sacrifício pelo pecado, de uma rolinha, de um pombo ou de um animal maior, porque o sangue de Yeshua nos purifica de todo o pecado, correto? Mas antigamente era assim. Então, que livro é esse? Que Moshe disse: risca o meu nome do teu livro. O livro das obras, Que desde o momento que a pessoa nasce até o seu último suspiro, tudo está sendo anotado. Então, esse seria um livro. E o outro livro? Ora, a pessoa, para ser julgada, ela tem que ter sentenciada, melhor dito, ela tem que ter pelo menos ciência do crime que ela cometeu. Não é assim? Então, o roubo, o furto, para ser qualificado como roubo, como furto, tem que estar expresso ou explícito na Constituição de um país, no caso espiritual, na Torá. Então, outro livro será a Torá, meu amigo. Capite? O outro livro é a Torá. Por isso, 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Deixa eu parar aqui, eu vou até ler esse versículo para vocês. Então, se eu sei de algo que vai trazer destruição, ruína para milhares de cristãos, e eu me calo, eu guardo comigo, eu estou sendo conveniente. Porque nós sabemos quem manipula Trump, quem manipula Putin, quem manipula Volodymyr Zelensky, quem controla a economia do mundo, os bancos e por aí vai. Nós sabemos. Se eu fico com medo de falar, então sou um covarde. E os covardes não herdarão o quê, hein? É forte, né? Deixa eu abrir aqui o aplicativo My Bible. Vou colocar aqui, ó. Se você colocar na João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel, está escrito assim. Mas a maioria das versões está escrito de outra forma. Está aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Em outras versões está explícito, transgride a Torá. Porque o pecado é a transgressão da Torá ou é a transgressão da lei. Essa é a definição de pecado. Pecado é a transgressão da Torá. Aí, voltando. Olha o risco, pessoal. Olha como a coisa é tremenda.
Meu irmão, temos consciência dessas coisas. Já conversei com um pastor, mas não pode ser dito em lives. Por 3 motivos. O canal cairia, então o canal vale mais do que a salvação de uma alma. É, legal. Quase ninguém entenderia, não entenderia porque não há quem explique. Não é mesmo? Porque se alguém tiver o trabalho de entender primeiro, pedir direção ao Espírito Santo e depois abrir uma live e explicar e mostrar tudo documentado, é claro que o povo entende. E a razão, a terceira razão e a principal, principalmente não edifica a igreja. Aí é duro, né? Não edifica a igreja. Pois é. Dorme com um barulho desse. Conforme foi dito no primeiro vídeo, é tudo negócio, pessoal. É tudo negócio. E para pessoas assim, eu e tantos outros somos otários. Somos relógio. Relógio é quem trabalha de graça. Eu não trabalho de graça. Hã? Somos otários, somos bobos. Mas eu prefiro ser chamado de otário, de bobo, de relógio. Mas eu não vou negociar com a palavra do meu Salvador. Aquilo que eu souber eu vou falar, de uma forma ou de outra, seja em códigos, de uma forma sublime ou em outras plataformas que não vão derrubar ou colocar sei lá, qualquer trava, eu vou falar. Imagine se Isaías, Jeremias, Zacarias tivessem medo. O que seria da gente, hein? João Batista, eu me amarro em João. Eu me amarro em João Batista. Se ele tivesse medo de falar, olha, não te é lícito tomar essa mulher. Imaginem, não é à toa que ele perdeu a cabeça. Mas essa é a grande diferença. No passado, as pessoas, os verdadeiros homens e mulheres do Eterno, tinham prazer de morrer por causa do Evangelho. Hoje, nós temos um bando de calça frouxa, cagões, medrosos, que buscam um escapismo e que ensinam que a igreja vai morar no céu com o papai. Essa é a grande diferença. No passado haviam homens e mulheres. Hoje nós temos ratos e baratas. Recado está dado. Parar aqui de frente à polícia. O recado foi dado. No princípio criou Deus os céus e a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia, e disse Deus, haja expansão em meio das águas, e separe as águas das águas. E fez Deus a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão, das águas que estavam sobre a expansão. E foi assim, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo, e disse Deus, juntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e descubra-se a porção seca. E foi assim,